um subgênero da ficção científica. Ele visualiza um futuro distópico de alta tecnologia, onde a linha entre a realidade virtual e física é borrada. O gênero começou como um movimento literário de autores como William Gibson, Bruce Sterling e Neil Stephenson, que queria revitalizar e atualizar o gênero de ficção científica. Marca registrada de Philip Kindred Dick, romance de 1968, do Android's Dream of Electric Sheep, que mais tarde tornou-se Blade Runner e seria considerado um proto-cyberpunk, uma vez que o termo não existia quando foi publicado. A palavra cyberpunk não apareceria até 1980, quando os filmes cyberpunk mais clássicos mainstream foram lançados, filmes como Blade Runner, Ghost in the Shell, Total Recall, Akira e Robocop. Então quais temas unificam esses filmes? Alguns focam o aspecto cibernético como tecnologia e outros estão mais interessados no elemento punk, caracterizado por uma atitude rebelde e uma moda underground dos anos 80. Embora os computadores estejam em todos os lugares, a internet é onipresente. Androids e o aumento cibernético do corpo é comum e os humanos ocupam o cyberespaço como ou mais que o espaço real. Mas todas essas melhorias tecnológicas não necessariamente significam que há uma melhoria na qualidade de vida dos humanos. De fato, é exatamente o oposto que o cyberpunk nos mostra: os perigos de ter uma sociedade de alta tecnologia, cybercrime, vigilância em massa, inteligência artificial e biotecnologia contra nós. Essas são apenas algumas das ameaças associadas ao surgimento de tecnologias avançadas. Além desse enredo, Cyberpunk enfoca também a ordem social, e mais frequentemente a turbulência dessa ordem social. Ao contrário de filmes puramente distópicos, onde a sociedade é esmagada sob a autoridade de soberanos tirânicos, o Cyberpunk mostra um mundo cuja regra governamental foi substituída pela regra de poderosos conglomerados e megacorporações aproveitando as classes mais baixas da sociedade. Nos filmes Cyberpunk, geralmente temos uma sociedade instável e sempre à beira da revolução. Geralmente os protagonistas Cyberpunk, seja ele ou ela, é uma hacker ou anti-herói de fora com uma atitude de natureza subversiva. Lutam contra a desigualdade degradada e a moralidade no poder desenfreado das megacorporações. Motoko Kusanagi em Ghost in the Shell ou Deckard em Blade Runner são ferramentas para as agências que os atendem, mas, em última análise, qualquer um deles tem medo de se rebelar de suas ordens na tentativa de fazer o que eles acham que é certo. Além de protagonistas que espelham os duros filmes de detetive, o estilo cyberpunk costuma adotar uma atmosfera metropolitana corajosa, semelhante ao filme noir, mas adornada com luz neon e trajes futuristas. Este ambiente brutal destaca um dos temas-chave do gênero, que fortalece as pessoas oprimidas para lutar contra seus opressores, muitas vezes redirecionando a tecnologia que os governantes usam para alcançar o poder. Cyberpunk pode nos oferecer uma inspiradora história de azarão, que é ao mesmo tempo uma lição e aviso se realmente estamos caminhando para um esquema assustador, como por exemplo Akira, ou talvez estejamos todos presos na Matrix. Pelo menos temos uma chance de refletir. E agora voltamos ao filme mais icônico e revolucionário do gênero. Em Do Android's Dream of Electric Sheep, Philip explora a questão do que realmente significa ser um ser humano autêntico, e não apenas uma máquina insensível e indiferente, desprovida de qualquer emoção e empatia. No cenário do romance, subculturas inteiras emergiram, onde cidadãos provariam sua humanidade cuidando de animais, e a presença de androides perigosos seriam farejada por meio desses testes de empatia rigorosos e reforçado por caçadores de recompensas financiados pelo Estado. Este romance revolucionário ajudou a plantar as sementes do que se tornaria o gênero cyberpunk como conhecemos. Depois de uma morte na família e na dificuldade de fazer Duna de Frank Herbert, o diretor Ridley Scott focou sua atenção no trabalho para manter sua mente longe das coisas. Scott começou a trabalhar uma visão cinematográfica do romance proto-cyberpunk de Philip K. Dick, Do Android's Dream of Electric Sheep, uma história inerentemente filosófica sobre a humanidade após o término da Guerra Mundial e a adesão dogmática da civilização restante à empatia como ideal humano. Durante o desenvolvimento do filme, Scott comprou outro título da adaptação não relacionado, simplesmente porque gostou do nome, e assim nasceu o filme cyberpunk mais icônico já feito. Uma interpretação mais ousada e materialista do romance de PKD, renunciando aos temas mais indiretos de piedade e obrigação social, e com foco na história central de um caçador de recompensa rastreando androides, semelhantes a humanos, nessa adaptação conhecida como Replicantes. O cenário é o personagem do filme que fala mais alto, com uma trilha sonora emocionante do lendário compositor grego Vangelis e uma das aberturas mais memoráveis da história do cinema. Grande parte da história de fundo e da construção do mundo é comunicada visualmente.
É como se os arranha-céus com mais de 1 km de altura e a infraestrutura urbana estivessem em destruição em câmera lenta, com colunas de fogo jorrando do topo, como se a cidade inteira fosse uma grande fábrica em movimento. Carros voadores, luzes de neon escaldantes e outdoors eletrônicos gigantescos assombram as profundezas aparentemente sem fundo da cidade. Sempre à noite, sempre úmido ou chuvoso, uma cidade que nunca dormiu, mas nunca viu a luz do dia. Tudo em Blade Runner assume uma espécie de sentimento atemporal, com moda de décadas atrás, arquitetura anacrônica e veículos com tecnologia de propulsão avançadas, mas utilizados após os automóveis dos anos 40 e 50. Detalhes meticulosos foram incluídos nos efeitos visuais do filme, que incluíram o trabalho manual de Douglas Trumbull, uma cidade inteira feita em miniatura. Depois de um banquete visual de abertura, o cenário está montado, uma terra futura com colônias de outros mundos que precisam de uma força de trabalho avançada e dispensável. Humanoides cibernéticos chamados replicantes são criados. No início, eles são uma solução perfeita, mas eventualmente uma falha de projeto se manifesta e os replicantes desenvolvem emoções e se tornam perigosamente instáveis. Uma vida útil de 4 anos é estabelecida, como medida de segurança para contornar os replicantes renegados. Mas no último surto, uma tripulação de modelos avançados do Nexus 6 teria escapado das colônias de outros mundos e voltado para a Terra. E a única solução para esse problema é enviar Blade Runners, caçadores especializados, para poder aposentar esses replicantes perigosos. Há um paralelo interessante com o teste de vida real que o cientista da computação Alan Turing propôs na década de 1950. Projetado para estimar a capacidade de uma inteligência artificial de cognição semelhante à humana. Nosso primeiro diálogo do filme é entre um Blade Runner e um novo trabalhador. O testado, Leon, parece nervoso e estranho. As perguntas são hipotéticas abstratas com algum tipo de tom empático. Por que você não ajudaria uma tartaruga lutando? Quais são as coisas boas que vêm à sua mente sobre sua mãe? E assim por diante. Geralmente, um humano ignoraria ou rejeitaria a premissa. Mas para um replicante, eles precisam calcular a solução, para a qual não há lógica. É como colocar uma fórmula sem sentido em uma calculadora. Leon de repente entra em uma fúria assassina e prepara o terreno pelo que está por vir. Blade Runner então pega os temas que se manifestam nas primeiras histórias curtas sobre Cyberpunk e corajosamente os acompanha. O filme, assim como o romance que foi baseado, questiona: os androides que andam entre nós têm esperanças, têm medos, sonhos e desejos? O que diferencia o homem da máquina? Ou, ainda, pode uma máquina tornar-se humana? Ou eles são apenas trabalho programado, sem alma, construído cuja suposta ciência é uma falha no código e nada mais? Essa pergunta encontra eco na personagem trágica de Rachel, uma replicante impressa com falsas memórias a fim de torná-la mais humana. Mas quando ela descobre que não é real, ela sofre uma aceitação lenta e dolorosa. Enquanto Deckard começa a questionar sua própria humanidade, enquanto tenta ajudar Rachel a achar a sua. Em outro subtrama, o líder replicante Roy Batch é um renegado, em busca para encontrar o seu criador. Quando Batch encontra seu pai e seu criador na mesma pessoa, ele fica cheio de amor e ódio. Por uma coisa que ele deseja, vida prolongada, e é a única coisa que Tyrell não pode conceder a ele. No início do filme, Deckard está tentando sair do negócio da matança, mas é levado a derrubar replicantes, apesar de seus melhores esforços. Neste tempo, ele se pergunta se ele se tornou tão frio e indiferente quanto as próprias máquinas que caça. Por outro lado, Beth busca um futuro para si mesmo e seus amigos, mas está vinculado a uma vida de 4 anos. Ele se sente privado do maior presente que alguém poderia ter, e luta por uma maneira de se livrar disso. Dessa forma, nenhum dos personagens pode escapar de seu destino, e, em última instância, é isso que leva ao respeito mútuo no final. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Ambos são engrenagens de uma grande máquina, da qual não tem poder de mudar. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time.
like tears in rain. Time to die. Assim, Blade Runner nos apresenta esse fantástico subgênero da ficção científica dos anos 80, o cyberpunk.